Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à minha casa. Por favor, vamos entrando, vamos nos acomodando. Tem espaço para todos aqui. A minha casa é como coração de mãe, sempre cabe mais um. Vamos entrando, vamos nos acomodando. Peguem sua xícara de café e vamos tomar um cafezinho nessa noite de terça-feira. Terça-feira, dia 8 de dezembro, 19 horas 18 minutos, horário de Brasília, ao vivo no @iacoaching do seu Instagram, Café com o Zé. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando um pedacinho da vida de vocês comigo. É uma satisfação pessoal enorme, é um prazer enorme ter vocês aqui na minha casa. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos o mês, aliás, já na semana passada, né, no Café com o Zé de terça, foi o primeiro dia de dezembro, e hoje estamos aqui na segunda terça de dezembro, com o Café com o Zé, o seu café filosófico, que fala da vida, que fala de negócios. Estamos no mês de dezembro, o mês, talvez um dos 2 meses mais gostoso do ano, para mim, né? Dezembro e junho são os meses mais gostosos do ano. E para você? Escreve para mim aí, qual é o mês do ano mais gostoso para você? Manda seu like, manda seu joinha, participa desse café, vem tomar o cafezinho aqui com o Zé, né? Participa com o seu comentário, com a sua pergunta, com a sua sugestão de tema para os próximos cafés e seja generoso. Eu trago para você essa metodologia fantástica de alta tecnologia de desenvolvimento mental, pessoal e profissional. Eu trago aqui de bandeja para você, e a única coisa que eu peço em troca é que você curta, comente, compartilhe, participe, faça pergunta, dê sugestão, faça comentários, dê sugestão para o próximo tema. E olha, vem nesse aviãozinho aqui embaixo, clica nele, vai abrir sua lista de contatos. Seja generoso, seja generosa, manda para o maior número possível de contatos que você puder para participar dessa live. Como eu sempre digo, às vezes uma conversa dessa num café, a pessoa pode ouvir a palavra, a frase, a ideia, o insight, a epifania que ela precisa para mudar significativamente a vida dela, salvando a vida ou salvando ela economicamente falando, não importa, mas muitas vezes um bate-papo desse, uma palavra bem colocada, encaixada na estrutura emocional da pessoa, você apenas distribuindo aviõezinhos aqui para o teu amigo, para os teus colegas, pode salvar a vida de alguém. E o universo não deixa por menos. Tudo aquilo que você faz de bem volta e volta multiplicado. Já falamos dessa desproporcionalidade da lei do retorno. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você planta, volta e volta multiplicado para você. Então faça o bem. Você pode, com um cafezinho desse, salvar o dia, salvar a vida, salvar os negócios de alguém, porque tudo que eu trago aqui são fatos cientificamente comprovados, são metodologias cientificamente comprovadas que já ajudou a mim, ajudou centenas de clientes, amigos e familiares, e vai ajudar você e pode ajudar o seu amigo ou o seu contato aí do Instagram. E
o universo vai conspirar em teu favor, vai retribuir e vai retribuir abundantemente. Boa noite, meus familiares, meus amigos, meus alunos, meus clientes, internauta. Vamos nos acomodando, sejam todos muito bem-vindos. E para você, qual é o mês mais gostoso do ano? Fala aí, conta para mim. A Leila vai começar a dizer aqui quem é que está online e vai começar a dizer também onde que você está. Aproveita, conta o seu nome, conta onde você está e qual é o seu mês predileto. A Leila, boa noite, Leila. Tudo bem? Dá boa noite para o internauta, para o amigo, para o aluno, para o familiar. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui a Evelyn, a Edna, o Fabiano, a Rosa, a Rosimeire, a Mara, Amanda Lima, corretora, Elisângela, Ali Adamoli, Miro Capuga, Daniela. Muito obrigado. Vamos chamando o pessoal porque o algoritmo do Instagram é preguiçoso. O Mark Zuckerberg quer que a gente trabalhe para ele, gerando conteúdo aqui para a rede dele, e ele não chama o pessoal para participar. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar o universo, vamos ajudar as pessoas, vamos ser caridosos. Chamem os amigos agora para virem participar desse café filosófico para a vida, para os negócios, o Café com o Zé. Gosto sempre, você que me conhece, já estão me perguntando aqui por que dezembro é o mês mais gostoso para mim, né? Por que dezembro e junho são os meses mais gostosos para mim? Então, você internauta que está mandando a pergunta aqui, dezembro, por ser o mês do aniversário de Jesus Cristo, você que me conhece sabe que eu, aqui no meu trabalho, eu me baseio em técnicas cientificamente comprovadas, mas eu tenho uma espiritualidade, eu tenho uma religiosidade, eu acredito em Deus. Então, é o Natal, né? Aniversário de Jesus Cristo, para mim, é um mês fantástico. E, além disso, se não bastasse isso, hoje seria o aniversário da minha avó, Maria Brusantin, mãe da minha mãe. Hoje ela estaria fazendo 110 anos. Ela já nos deixou, já mudou de endereço cósmico há 12 anos, ela partiu desse plano com 98 anos de idade, mas eu a tenho viva aqui ainda, dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro dos meus sentimentos. Sou muito grato à minha avó. Então, também mês de dezembro, eu sempre celebrei o aniversário da minha avó, que eu tive muita ligação com ela. Também é especial por isso. Também no dia 8 de dezembro, que é o dia de hoje, aniversário do filho mais velho da minha avó, meu tio Edson, que também nos deixou o ano passado. Hoje ele estaria fazendo 88 anos, o filho mais velho da minha avó, né, também nos deixou o ano passado. Gostava muito desse dia, por esses dois aniversários. E se não bastasse isso, olha pessoal, a dica para vocês, amanhã é o nível da minha assistente aqui, da minha companheira, da minha esposa, o nível da Leila. Então, quem não sabe, anota aí para mandar para Leila os parabéns amanhã, que também é uma data muito especial para mim, em dezembro. E junho, por que junho é legal? Porque eu gosto das festas juninas, eu gosto do clima ameno e dia 9 de junho é meu aniversário, então não poderia deixar de gostar de junho. São esses os dois meses que eu amo, né? Junho e dezembro, são meses muito legais. E dezembro também está começando o verão, né? Já estamos vendo aí, praticamente estamos começando a live às 19h15, o Café com o Zé às 19h15 e ainda está meio claro, sinal que o verão está se aproximando. E o gostoso do verão são as chuvas, né? Eu adoro as chuvas de verão. Não gosto muito daquele clima muito quente, mas adoro as chuvas que acompanham esse período. Quero fazer os agradecimentos, como sempre. Primeiro a Deus por estar vivo, por ter condições físicas, mentais, intelectuais de estar aqui contribuindo com o crescimento e a iluminação da mente das pessoas, com o meu conhecimento, com a minha bagagem, com a minha existência, cumprindo a missão dada por Deus a mim de crescer e servir. Estou crescendo, estudo todos os dias, procuro crescer todos os dias e estou aqui
dividindo com vocês meu conhecimento técnico, meu conhecimento de vida, minha experiência, meu legado, cumprindo minha missão de crescer e servir. Quero agradecer a Deus por estar aqui, conseguindo falar com vocês. Quero agradecer também aos parentes, amigos, internautas, alunos, enfim, a todos que acompanham o Café com o Zé e ao longo da semana rasgam elogios, me incentivam ao extremo, né, a continuar com esse cafezinho gostoso aqui da terça-feira à noite. Então, você que me manda esses elogios, que me manda esse feedback, que me manda esses comentários, é o motivo, é a razão, é o combustível do meu foguete para que eu continue a contribuir com vocês dessa maneira que eu venho fazendo. Quero também agradecer a todas as vibrações, orações, meditações, bons desejos de restabelecimento pelo êxito do meu tratamento. Muito obrigado, isso me fortalece muito, saber que sou querido por muitas pessoas, que as pessoas estão preocupadas, estão pensando, estão vibrando, estão mandando orações, estão mandando energias boas. Muito obrigado, né? Vocês me ajudam bastante, é um refrigério, né? É um conforto, é um bálsamo saber que tanta gente está mandando energia positiva aí para o êxito do meu tratamento. Muito, muito obrigado. Mas vamos trabalhar, gente? Não, vamos tomar um cafezinho, né? Aqui não é trabalho, é cafezinho. Delícia! E fica melhor na caneca do Café com o Zé, hein? Muito bem. Vamos para o tema do nosso café, a nossa reflexão dessa noite de terça-feira, ao vivo no @eacoaching do seu Instagram. E depois, meia hora depois, reprise na íntegra no meu canal do YouTube, onde você encontra lá como IA Coaching, tudo junto, IA com a Xing, ou colocando meu nome, José Carlos Adamoli Júnior, mentor estrategista de vida, carreira e negócios. Muito bem, a reflexão, o nosso café filosófico de hoje, que junta, une espiritualidade, psicologia e física quântica, iremos falar sobre o medo. Quem tem medo aí, manda um joinha, manda um sinalzinho, diga eu. Quem tem medo ou já teve medo aí? Alguém já teve medo de alguma coisa aí? Vamos ver se a gente tem algum mentiroso na turma hoje, hein? Alguém já teve medo de alguma coisa na vida? Então, eu quero que vocês comentem. Você já teve medo, de alguma coisa na vida? Muito bem, vamos lá. Medo. O que é o medo? Você já sentiu medo? Escreve aí pra gente, para compartilhar, para unir essa turma, para deixar todo mundo à vontade, para inspirar, para todo mundo começar a mandar comentários, né? Cita aí os tipos de medo que você já teve. O que você fez quando o medo apareceu? Como é que você se sentiu, né? Como é que você estava quando você estava com esse medo? Como que você fez para resolver? Como que você lidou com esse medo? Conta aí pra gente, tá? Conta, compartilha, diga, porque o seu medo pode ser o medo do outro que está assistindo e está com vergonha de falar. Então, conta qual é o seu medo, qual foi o seu medo, como você fez para resolver, para controlar, para lidar com esse medo. Olha, já tem um pessoal dizendo aqui, Zé, como é que tá aí os micro-influenciadores, né? Pessoal, micro-influenciadores é aquele nosso grupo de WhatsApp de empreendedores, empresários, microempresários que se uniu para todo mundo fazer propaganda de todo mundo nos stories do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Se você quer participar também, coloca seu WhatsApp aí, o seu negócio, o seu nome, a Leila vai anotar e nós vamos inserir você também no nosso grupo de micro-influenciadores para divulgar ainda mais a sua marca e aumentar o seu volume de negócios, a sua participação no mercado. Se você quiser, deixa seu nome, seu WhatsApp, seu negócio, a Leila vai anotar e nós mandaremos as regras do grupo para você e você escolhe se quer participar ou não. Até agora, o pessoal está gostando e o feedback está sendo extremamente positivo. Pessoas estão fazendo negócios no nosso grupo de micro-influenciadores. Pergunta, Leila.
A Rosimeire tem medo de temporal, de chuva. Legal, Rosimeire, muito obrigado por compartilhar aqui. Afoguei. Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente o seu medo. Provavelmente muitos dos nossos ouvintes tenham medo de chuva. Quem tem medo de barata, tem gente que tem medo de lagartixa, tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo do patrão, tem gente que tem medo de trabalhar, aí é outra coisa, né, gente? Uau, desculpa, gente, afoguei. Então, qual é o seu medo? Vamos compartilhar, porque hoje nós vamos buscar a solução para o medo. O que é que nós podemos fazer para nos livrar desse medo? Vamos lá, pessoal, compartilhe o medo que você tem ou já teve, né? Tem gente que tem medo da vida, tem gente que tem medo da idade, tá cheio de gente com medo de doença, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, e há um medo, e não é à toa, né? Um medo realmente que tem base, né? Um medo de uma realidade, de uma pandemia que está aí. Mas como é que nós podemos lidar com isso, José Carlos? Como que nós vamos lidar com o medo? Bom, vamos lá então. Alguém deu dica aí, Leila, de como fez para lidar com medo ou não? Conta pra gente, ninguém deu dica? Teve 2 comentários aqui. Conte pra mim, quem tá comentando aí? A Daniela se apegou em Deus e passou o medo. Muito bem, Daniela. A Rosa tinha um sonho horrível onde era morta por asfixia. Sentia as mãos do homem no pescoço e acordava gritando, assustando todos na casa. Mas teve sorte que um amigo ensinou uma técnica. Foi maravilhoso. Assim que ela fez a técnica, ela não teve mais medo. Muito bom, muito bom. Compartilhe você também o seu medo. Conta pra nós, Leila. A Mara tem medo de barata e lagartixa. Nossa, que paralisam ela. Acertei na veia, Mara. As duas que eu dei exemplo aqui, barata e lagartixa, você tem das duas. A Elisângela tem pavor de sapo. De sapo. E a Rosimeire tem medo de escuro também. Medo de escuro. Legal, muito bem. Legal não é legal ter medo, é legal vocês darem esses exemplos, porque em cima disso, hoje, nós vamos construir a solução, gente. Uma água, por favor. Desculpa aí, pessoal. Ao vivo, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa. Já falei bastante hoje o dia todo. Atendi, fiz treinamento. Só um minuto, pessoal. Fiz bastante treinamento hoje, conversei bastante e a voz chega no final do dia, dá uns panes assim, mas já vai melhorar já. Só um minutinho, pessoal. Leila, vai lendo os comentários enquanto isso. A Edna tem medo de altura e o Fabiano falou que o café estava quente, por isso que vocês falaram. Ai, acontece, né, gente? Quem faz ao vivo corre esse tipo de risco, né? Nós não somos máquinas. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Não somos máquinas. Trabalhamos o dia todo, no caso eu falo bastante, e é natural que chegue no final do dia a voz esteja assim. Mas já estou me restabelecendo, e se eu afogar de novo, se tiver algum problema, Leila, você vai lendo os comentários aí, mas fale, Leila. A Mara tem o mesmo medo que eu. Medo de me perder em locais ou cidade que vou pela primeira vez, mesmo com a ajuda de tecnologia. Muito, muito interessante, né? Então vamos lá. Olha, gente, como eu sempre digo para vocês,
ninguém é igual a ninguém. Então, não existe uma regra, uma receita pronta que vá funcionar 100% para todos vocês. Alguns medos, há necessidade de identificar a estrutura emocional da pessoa e criar a receita dela, ou seja, uma conversa aí no caso particular, eu identifico a estrutura emocional, faço um diagnóstico do que está acontecendo emocionalmente falando, ou de repente identificando a causa real do medo, e aí nós criamos uma receita personalizada. O que eu vou estar falando hoje aqui são em linhas gerais, são genéricos, mas se depois de aplicarem o que eu vou estar falando hoje aqui, se você que está me ouvindo não conseguir ainda assim resolver o teu medo, então você me procura no particular, fala do teu medo e eu vou te dar a receita personalizada. Faço o seu diagnóstico e te dou a receita personalizada. Alguns casos, como esses que foram citados aqui hoje, nós vamos tentar buscar algo pontual para ajudar esses casos. E se houver tempo e alguém daí quiser, manda uma mensagem, a Leila vai anotar e a gente entra ao vivo agora, para servir de exemplo para todos, e colocamos você aqui numa estratégia de PNL, de Programação Neurolinguística, para eliminar o teu medo agora, na hora, na frente de todos aqui, para inspirar quem está nos assistindo, tá bom? Então eu vou dar as linhas gerais. Se você tiver coragem de vir falar do teu medo aqui na frente de todos, você pede, a Leila vai anotar, a gente entra ao vivo, a gente elimina o teu medo através de técnicas de PNL, vai depender do diagnóstico que eu vou fazer da tua estrutura emocional, mas vai servir de inspiração para todos que estão nos assistindo agora. Se não, você aplica as regras que vão ser passadas aqui, se não resolver, me procura no particular e eu te oriento conforme a sua necessidade específica, tá bom? Muito bem, primeira coisa do medo. Temos que entender que num primeiro momento o medo ele é amigo. Gente, eu vou até pedir para vocês, como esse café vai ser muito profundo, tá? Eu vou até pedir para vocês que tomem nota. Se você não está com lápis e papel aí agora disponível, depois você entra daqui a meia hora, 40 minutos depois que acabar o café, você entra no canal do YouTube que vai estar lá a reprise na íntegra. E você precisa anotar, são vários passos, tá? Senão você não vai lembrar, é muita coisa, é muita informação. Se você não puder anotar agora, depois você vai lá no YouTube, ouve novamente e toma nota. Primeira coisa, entender que o medo é amigo. O medo ele foi colocado na nossa estrutura emocional pelo universo, pela criação, por Deus, para nos proteger dos perigos. Se o ser humano não sentisse medo, já na época das cavernas, os primatas já teriam deixado de existir e a humanidade não existiria. Porque se não fugisse dos predadores, dos animais predadores, os predadores teriam acabado com a raça humana. Então, o medo nesse sentido, ele vem para nos proteger dos perigos. Ele foi inserido na nossa estrutura emocional, está no nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da mente reativa, é o cérebro mais primitivo, é o cérebro do automático, da defesa. O sentimento de medo para perpetuação da espécie. Você chega à beira de um abismo, você sente medo. Por quê? Para você recuar e não correr risco de tordoar, escorregar e cair no abismo. Você vê um leão na frente, você sente medo. Por quê? Porque o leão vai te matar, vai comer você. Você sente medo para quê? Para correr, para se proteger, para não se aproximar. Ocorre que quando esse medo ele cresce muito na nossa mente, corre o risco dele paralisar a pessoa. Então o problema não é sentir medo. O problema é, como a Mara falou, quando o medo paralisa, a pessoa fica gelada no lugar, não tem reação e não toma uma atitude, não toma uma decisão,
não age nem reage, não faz absolutamente nada. Então esse medo é o medo exacerbado, é o medo a mais, que aí ele não é amigo, aí ele passa a ser inimigo, porque aí o próprio medo que deveria estar te protegendo e colocando em movimento para se proteger, ele congela você, você não se protege, você não age e acaba morrendo de medo, mas morrendo pelo perigo que está te rodeando e não de medo, porque o medo não mata. Não precisa ter medo do medo. Nunca ninguém morreu de medo. As pessoas morrem por causas ou de doença, velhice, causas externas, mas o medo nunca matou ninguém, tá? Existe uma diferença que precisa ser entendida também, anotem isso, é muito importante, que é a diferença entre medo e ansiedade. O medo é uma coisa real, é uma coisa palpável, é uma coisa que está acontecendo, é iminente, está ali na tua frente. A ansiedade é a pré-ocupação, é a ocupação prévia do que pode ou não vir no futuro. A ansiedade é quando você sofre por aquilo que ainda não aconteceu. Você vai fazer uma prova. Será que a prova vai ser difícil? Fazer um vestibular, fazer um exame da OAB. Será que a prova vai ser difícil? Será que eu vou conseguir passar? E se eu não conseguir passar, como é que vai ser? Isso gera ansiedade. Será que meu chefe vai me mandar embora? Será que eu vou perder emprego? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Então, isso é ansiedade, quando nós estamos preocupados, ocupados previamente com algo que não aconteceu. Existe uma diferença muito grande entre medo e ansiedade, é uma linha tênue que divide essas duas coisas, muito embora eles andem de mãos dadas. A ansiedade, ela tanto o medo quanto a ansiedade pode virar estresse, quando o medo é muito constante por muito tempo, quando a ansiedade é muito constante por muito tempo, pode virar um estresse e caminhar para uma depressão. Então todos que têm medo, que têm ansiedade, devem procurar ajuda, porque, como disse Luria, o neuropsicólogo moderno russo, a pessoa querer se ajudar emocionalmente é o mesmo que ela querer se erguer pelos suspensórios. Você sozinho nunca vai se erguer pelos suspensórios. Alguém tem que te puxar. Procurar um profissional que possa te ajudar. Seja um mestre em PNL, um coach bem confiável ou um psicólogo da sua confiança, mas procurar um profissional que tenha um histórico, que tenha um legado, que tenha experiência, porque afinal de contas está lidando com a sua vida, com as suas emoções. Então, se você tem medo e ansiedade por muito tempo, depois desse café não conseguir resolver, ou me procura, como eu falei, eu vou te orientar em relação ao teu medo, não vou cobrar nada por isso não, te dou ali uma orientação, uma diagnóstico, uma orientação básica do teu medo, tá? Ou procura um profissional para fazer um acompanhamento, mas não fique muito tempo com medo e ansiedade, porque isso vira estresse e do estresse vai acabar virando depressão, tá? Então, primeira coisa é entender a diferença de medo e ansiedade e entender que o medo moderado, ele é amigo, ele ajuda, e o medo exacerbado, ele é inimigo e ele piora a situação. Primeiro pilar para ajudar você a lidar com o medo: fé. Disse a Daniela aqui, até fez o comentário aqui, Daniela. Muito bom o seu comentário, Daniela. Entre tantas estratégias mentais, a fé é importantíssima para se enfrentar os medos. Ah, Zé Carlos, mas e quem é ateu? E se um é judeu, o outro é católico, o outro é testemunha de Jeová, o outro é espírita? Gente, eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: tantos livros estudados, tanto material estudado, tantos mestres que eu tive ao longo da minha vida, centenas de pessoas atendidas e trabalhadas, dezenas de empresas, um legado grande que eu tenho, 34 anos de experiência, de trabalho dedicado às pessoas. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que Deus é um só. E se você não acredita em Deus,
você tem que acreditar na força criadora universal, né? Porque mesmo os cientistas, quando eles vão falar da origem do universo, eles falam do Big Bang, a grande explosão que gerou o universo há 15 bilhões de anos atrás. Essa grande explosão, o que era? Uma energia criadora. Então, seja cientista ateu, ou seja um religioso, Deus é um só. Pode chamar de Buda, de Alá, de Deus, de Jeová. Cada religião, cada segmento escolhe o teu nome, mas Deus, a origem, o universo, a criação vem de um único ponto, de uma única origem. Mesmo os ateus têm que ter fé, seja fé na medicina, fé no poder curativo, fé na cura espontânea, fé no trabalho dele, fé nos médicos, fé na ciência. Todos nós precisamos ter fé, seja na criação, no universo, no cosmos, na energia, em Deus, seja na fé no próprio trabalho, no pular 7 ondinhas, não importa. Tem que ter fé. Já pesquisas mostram, né, que quem tem fé vive mais, tem mais saúde, quando tem doença se recupera mais rápido, as medicações reagem com mais rapidez e com mais precisão. Quem tem fé geralmente ocupa melhores cargos, consequentemente tem mais dinheiro. Quem tem fé é mais feliz, os casamentos duram mais. Fé evita que as pessoas se envolvam com coisas erradas. A fé é a base de tudo, a fé é o ponto inicial, a fé é o elixir da vida. A fé joga na nossa corrente sanguínea uma torrente de energia que, se você não acredita na energia, se você não acredita no Criador, se você não acredita em Deus, a fé libera um monte de hormônios, neurosubstâncias, substâncias bioquímicas que caem na nossa corrente sanguínea e nos põem em condição de superar dificuldades. A fé, ela ampara, a fé é um bálsamo, ela consola nos momentos difíceis. Sem fé a pessoa se sente desesperada e o medo é maior. Então, primeiro pilarzinho, aumente tua fé. Hoje, o Hospital Escola de Harvard, alguns médicos, quando tratam de pacientes, principalmente em estado terminal, eles perguntam aos pacientes: você tem fé? Se o paciente disser que tem fé, ou que tem religiosidade, algum tipo de religião, ele coloca no próprio receituário médico, na receita do remédio, ele coloca embaixo lá, intensificar a fé, porque ele sabe que isso existem as curas milagrosas ou curas espontâneas. Para quem não acredita nas curas milagrosas, que acredite nas curas espontâneas, que são resultados das próprias produções hormonais que nós temos. O ser humano é fantástico, a máquina humana é fantástica. O homem ainda não conseguiu entender completamente como funciona essa máquina. Tanto é que existe uma infinidade de milagres ou curas espontâneas inexplicáveis. Todos vocês já ouviram falar de uma ou outra e o ser humano não conseguiu explicar isso ainda. Então, o nosso corpo foi feito com a capacidade de regeneração. Portanto, ter a fé estimula, inclusive, essa capacidade de regeneração, estimula o sistema imunológico. Já é constatado em laboratório que ter fé estimula a produção das células Terminator Natural, ou seja, células exterminadoras naturais, que são seus anticorpos. A fé estimula essa produção. Portanto, primeiro pilar, fé. Segundo pilar da sua receita, anota aí, meditação ou orar, chame como quiser. Aqui, como eu trabalho com ciência, eu uso da ciência com os meus clientes, eu treino meus clientes no ensaio motor visual. O ensaio motor visual é exatamente o que a cultura oriental chama de meditar, meditação, tá? E o que a cultura ocidental chama de orar.
ter aquele momento de silêncio, aquele momento de introspecção, aquele momento de relaxamento, de filosofar, de conversar com você. Você intensifica a fé e nessa meditação você se visualiza da maneira que você precisa estar para enfrentar aquela coisa que está te dando medo. Então, se uma doença está te dando medo, você se visualiza forte, com coragem, com saúde para enfrentar aquela situação. Se você está com medo da falta do dinheiro, da escassez, das dívidas, nessa meditação, nessa oração ou ensaio motor visual, né, na ciência, você se visualiza cheio de dinheiro, com o problema superado, né, você visualiza como você quer estar. Ao visualizar, ao meditar, ao orar, da maneira que você quer estar e não da maneira que você não quer estar, você vai também sentir um alívio em relação a esse medo. Terceiro pilar, mente amiga. Como eu falei há pouco para vocês, querer se ajudar emocionalmente é o mesmo que querer se erguer pelos próprios suspensórios. Você não vai sair do chão. Muitas vezes nós precisamos que alguém nos tire, nos erga de fora. Então, ter uma mente amiga. Mas vejam bem, cuidado com os amigos. Amigos não são aqueles que concordam com tudo que você diz. Amigos não são aqueles só para ir no bar tomar um chopinho, né? Só para ir tomar um café. Amigos são aqueles que vêm tomar o café e que compartilha. Amigo é aquele que vem tomar o café e traz conteúdo. Amigo é aquele que fala a verdade. Amigo é aquele que tem preparo para te orientar. Então, não é qualquer amigo, né? Então, eu sou a mente amiga de muitos dos meus clientes. Minha esposa é minha mente amiga. Eu tenho alguns mestres que são minhas mentes amigas. Todos nós precisamos ter uma referência. Todos nós temos que ter uma fonte. Quando o medo é muito grande e ele começa a paralisar, significa que nós chegamos no nosso limite. Então, nós precisamos de alguém de fora que nos puxe para cima e não para baixo. Tem amigo que puxa para baixo. Tem amigo que não ajuda, dá palpite. E os palpites são os artigos mais baratos que se tem conhecimento. Tanto é que todo mundo quer dar e ainda tem um monte para dar e não consegue dar tudo, não é verdade? Então é procurar um amigo, mas um amigo profissional que possa te ajudar nesse medo que você está sentindo. Falando em mente amiga, eu quero aproveitar a todos vocês, meus amigos, né? Aqui nós temos amigos, familiares, clientes, alunos, internauta. Eu quero pedir a todos vocês, amigos virtuais, amigos de carnais, vamos dizer assim, eu quero pedir a todos vocês que pratiquem a solidariedade, que pratiquem a bondade, que pratiquem a verdadeira amizade, que pratiquem o amor ágape, o amor ao próximo, aquele amor pregado por Jesus Cristo, aquele amor solidário, que todos nós nos unamos e chamemos nossos amigos, usemos nossas redes sociais, nossos contatos físicos, nossos contatos virtuais, que entremos em contatos com os nossos candidatos através de cartas, de mensagens, nossos candidatos que acabamos de colocar aí, vereadores, prefeitos, para que nos unamos no sentido de liberar a aplicação da vacina. Lamentavelmente, o Brasil está passando um vexame internacional. Nós temos a vacina pronta no Instituto Butantan que pode salvar vidas. 20% da população é vulnerável e grande parte está morrendo. Pessoas que poderiam tomar a vacina não estão podendo tomar a vacina por razões de ego, por mera disputa política. Não, o governo federal não está autorizando a aplicação da vacina, sendo que cientificamente ela já tem uma eficácia comprovada de 93% e 97% sem efeitos colaterais,
sendo que apenas 3% de efeitos colaterais, dor local da aplicação e mais nada. Quem não quer tomar, não precisa tomar. Quem não acredita, não precisa tomar. Isso não é uma discussão ideológica, isso não é uma discussão política. Gente, pessoas estão precisando e estão morrendo porque a vacina está aí e cruelmente estão impedindo de ser aplicada na população. Aliás, o governo federal, mandado pelo presidente, mandou o exército hoje na Anvisa, militares na Anvisa, para intimidar a Anvisa no sentido de não liberar a aplicação da vacina. Gente, o que é que o exército ganha com isso? O que é que o presidente ganha com isso? O que é que o governo federal ganha com isso? Não é disputa política, gente. Tem gente morrendo. Quem não quer tomar, não precisa tomar. Eu sou apartidário, eu não sou a favor de ninguém, não estou discutindo política. Eu trabalho em prol da vida, eu trabalho pelo bem da humanidade e eu não poderia ser diferente. O remédio existe. Deixa quem quer tomar, quem está desesperado, quem está precisando, o pessoal do grupo de risco. Poxa, é cruel isso. Vocês já viram um avião caindo? O que acontece quando um avião cai? Alguém já viu uma matéria, já estava vivo numa época em que caiu um Boeing 777 e matou 250 pessoas? Vocês já viram como comove a humanidade? O mundo fica estarrecido quando cai um avião e morre 250 pessoas. Gente, no Brasil está caindo 2 aviões por dia. E o povo não está mais se comovendo com isso, não está mais se solidarizando com as pessoas que estão indo embora, não há mais solidariedade com a família que está perdendo seus entes queridos e o remédio já está pronto. Só precisa acabar o ego, acabar a disputa política e liberar. Para quem quiser, não é obrigado, quem não acredita não precisa tomar, mas não vamos ser egoístas, gente, vamos liberar para quem está precisando, tá? Então, eu conto com vocês serem a mente amiga, que é o terceiro pilar de enfrentar o medo, serem a mente amiga que vai ajudar tantas famílias e doentes que estão morrendo de medo dessa doença, que infelizmente é extremamente letal para alguns e completamente sem sinais para outro, né? Quarto pilar para enfrentarmos o medo. Produza 2 substâncias químicas, bioquímicas, através do seu cérebro: dopamina e ocitocina. Dopamina é um neurotransmissor que ele traz, ao ser produzido, ele traz para a gente a sensação de satisfação, autoestima, prazer e otimismo. A ocitocina é um hormônio que cai na corrente sanguínea através de um mecanismo cerebral lá, através de algumas glândulas, que depois, uma outra hora, eu explico para vocês, tá? Algumas glândulas que ligam o sistema endócrino ao sistema nervoso. A ocitocina cai na corrente sanguínea e ela é um hormônio que diminui raiva, que diminui fobias, que diminui medo e que melhora também a nossa persistência para o dia a dia. Então, temos que produzir dopamina e ocitocina. Como? Através daquele pilar da visualização. Quando você está se visualizando com o medo solucionado, você imagina, você tem medo de barata, então você vai lá, visualiza você batendo o pé no chão e a barata indo embora, fugindo de você. Então, isso libera dopamina e ocitocina. Se você sentir esse prazer de que você pode com ela na visualização, você libera dopamina e ocitocina. Seu medo, sua raiva, sua fobia, sua ansiedade vai embora, tá? Então, visualização. Outra coisa que produz a dopamina e ocitocina necessárias para enfrentar o medo é a gratidão. Gratidão também, o sentimento de ser grato à sua vida, às coisas que você tem, aquilo que você produz, também libera ocitocina e dopamina. E
O terceiro elemento que faz você produzir mais dopamina e ocitocina, contribuição social, ajudar as pessoas que vêm ao encontro do que eu estava falando agora há pouco. Vamos ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, que são mais vulneráveis. Pessoal, hoje é um café bem técnico, tá? Eu tô aqui com técnicas de PNL, técnicas de coaching, técnicas da psicologia positiva, para dar uma receita geral, linhas gerais, para eliminar medos. Se depois disso você ainda continuar com o seu medo, com a sua fobia, me procura no particular, eu vou te atender gratuitamente, um atendimento gratuito para eliminar uma fobia. Eu garanto que com as técnicas de PNL, um único atendimento eu elimino a sua fobia. Depois, se tiver outras coisas, é outra história, tá bom? Quinto pilar para ajudar você a diminuir medos. Estão anotando aí, pessoal? Sim ou não? Tá difícil? Responda aí se tá muito difícil. Me deem um feedback se eu estou falando em termos muito técnico, se eu preciso facilitar um pouco mais o palavreado, se está dando para entender, se está dando para anotar. Me deem um feedback, por favor, para que eu possa ser bem pontual, bem assertivo com vocês, tá bom? Eu fico aguardando aqui, a Leila vai ler os feedbacks aí. Se estão gostando, manda o joinha, se faz sentido, digam sim. Se vocês estão conseguindo entender, se está dando tempo de anotar, me deem um feedback, tá bom? Muito bem. Quinto elemento para ajudar você a diminuir seus medos, análise de impacto. Primeira coisa, você tem que identificar qual que é o seu medo. Isso é bíblico, gente. A verdade vos libertará. Identifique seu medo. Reconheça seu medo. A verdade vos libertará. Então, seja claro com você. Vamos fazer uma análise de impacto. Qual é o meu medo? O meu medo é de barata, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da Mara. Meu medo é de barata. Identificou o medo. Reconheceu que tem medo. A verdade vos libertará. Então, pergunta para você, o que é que a barata pode fazer para você? Por que é que eu tenho medo de barata? O que é que ela pode fazer para mim? Esse medo vem do passado? Esse medo surgiu agora? É um medo do que ela possa me fazer no futuro? Então, primeira coisa, identificar qual é o nosso medo. Reconhecer que nós temos o medo e procurar a verdade sobre ele. Ele vem do passado, ele é do presente ou é um medo do futuro? Medo do futuro, já falei para vocês, não é medo, é ansiedade. Porque a neurociência explica que 90% das nossas preocupações, ocupações prévias, 90% delas não acontecem, tá? Isso é estatística. Então, medo do futuro não é medo, é ansiedade. Então, nós só podemos ter medo do passado e medo do presente. Identifica o medo, reconhece o medo, qual é a verdade dele, o que é que ele pode nos causar de verdade. E da onde veio isso? É do passado, do presente ou do futuro? Feito isso, ainda nessa análise de impacto, você tem que identificar o que esse medo, vamos dizer que esse medo possa te causar algo real. Então, talvez a barata não possa te causar nada. Mas, por exemplo, medo da Covid-19. Bom, aí é real, está acontecendo e ela pode causar algo. Aí você passa na segunda etapa da análise de impacto, que é as consequências desse medo, ou as consequências desse fato que está ocorrendo. Ele me afeta por um curto prazo de tempo, me afeta por um longo prazo de tempo, ou por um médio prazo de tempo. Eu estou com medo de não receber, ser mandado embora e ficar 3 meses desempregado. Eu estou com medo de brigar com meu chefe, estou com medo de brigar com a minha esposa, estou com medo de doença, estou com medo de cirurgia. Olha, eu sou especialista em medos, hein, gente? Eu já fiz 22 procedimentos cirúrgicos e não estou isento de um próximo. Então, eu sei muito bem, e por mais que eu tenha vivido e vivo medos, o medo ele sempre existe, porque ele é amigo, ele faz com que a gente pense, estude, pondere e busque esclarecimentos, mas eu não posso deixar o medo me paralisar, tá?
Então, continuando a análise de impacto, esse medo me afeta por um curto espaço de tempo, por um médio espaço de tempo ou por um longo espaço de tempo. O que é curto espaço de tempo, Zé? Esse medo vai me afetar por 6 meses da minha vida. Médio espaço de tempo, esse medo vai me afetar por 1 ou 2 anos. Grande espaço de tempo, esse medo, a consequência desse medo vai me afetar por 10 anos, 20 anos ou para a vida toda. Então, por exemplo, o medo da quarentena, estamos há 10 meses de quarentena, corremos o risco, aí é a ansiedade, corremos o risco de entrar numa quarentena maior se não soltarem a vacina, de esticar mais ainda a quarentena. Isso é um medo de médio prazo e é de uma coisa real. Então, identificando se esse medo nos afeta a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, aí vem uma outra etapa. Se for de curto e médio prazo, você tem que visualizar, volta naquele pilar da visualização e visualizar você celebrando depois do problema resolvido. Depois daquele problema que gerou o medo solucionado. Então, curto e médio prazo, você tem que entrar naquela oração, naquela meditação, naquele ensaio motor visual e imaginar assim, curto prazo, daqui 6 meses eu vou estar livre desse problema. Então você começa a se imaginar 6 meses, eu vou estar... Acabou esse problema, vou abrir uma garrafa de vinho, vou celebrar, vou comer uma comida gostosa, eu vou fazer um passeio, vou estar com os amigos. Então você se imagina daquele jeito. Isso vai dar força para você superar o medo durante esses 6 meses. A mesma receita serve quando esse medo, ou quando a causa desse medo pode te impactar em médio prazo, 1 a 2 anos. Se você se apegar a como você vai estar depois que tudo isso passar e visualizar isso sistematicamente, seu medo vai caindo, sua autoconfiança vai subindo. Bom, Zé, e se o problema for de longo prazo, 10, 20 anos, a vida toda e me afetar para o resto da vida? Como que eu devo fazer? Antes de responder isso, a pergunta da Leila. É um comentário da Mara, ela tem medo desde criança. Desde criança. Então, é um medo, Mara, que te paralisa desde a infância. E nós vamos fazer o seguinte, Mara. Nós vamos nos encontrar, via virtual, uma sessão virtual. E você vai falar desse medo desde criança, porque isso é um trauma que ficou na sua mente subconsciente. Então, nós vamos identificar o que causou esse trauma e com uma técnica de programação neurolinguística nós vamos eliminar esse medo da tua mente, tá? Então, no nosso próximo encontro virtual, Mara, aí só eu e você, claro, nós vamos eliminar esse medo, tá bom? Prepara, lembra quando começou, lembra de toda a história, nós vamos eliminar o trauma. Eliminando o trauma, o medo ou a fobia, no caso seu é uma fobia, ela desaparece, tá? Bom, Zé Carlos, eu tenho medo que esse problema que eu estou enfrentando vai me causar um dano por 10 anos, 20 anos, vou ficar preso 10 anos, ou eu vou ficar doente 10 anos, ou eu vou levar 10 anos para recuperar o dinheiro que eu perdi, ou eu vou levar 10 anos para encontrar uma outra pessoa, que eu perdi uma pessoa amada, ou tive uma separação, enfim, qualquer que seja o medo de longo prazo, que vai causar um dano a longo prazo. Bom, você tem 2 caminhos aí. Olhem só, pessoal, como esse nosso cafezinho de hoje está extremamente técnico. Talvez me mandem as perguntas durante a semana, me mandem os comentários durante a semana. Pode ser no WhatsApp, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram. Me manda os comentários, porque daí no próximo cafezinho, que vai ser terça-feira que vem, eu tiro todas as dúvidas e vamos ter que continuar, porque esse assunto é muito extenso, tá? Então, se o problema te dá um medo de uma consequência de longo prazo, você tem 2 caminhos. Você pode desesperar ou você pode lidar com o problema. Desesperar, você pode desesperar de início, tá?
é até permitido e é até bom, porque dá aquele desespero, dá aquela descarga de adrenalina, você não se conforma no primeiro momento, depois você xinga, depois você se vitimiza, você pode botar para fora, xingar, bater, gritar, jogar toda a toxicidade, mas você tem 24 horas só para fazer isso. Depois, continuar desesperado não vai adiantar nada, muito pelo contrário. O desespero vai impedir que você enxergue alternativas para o caminho mais certo, que é o do caminho do lidar com a situação. Lidar com a situação é adaptar-se, é minimizar ao máximo as consequências através de estratégias mentais e também de estratégias físicas, dependendo do tipo de problema de cada um, e aceitar com resiliência. Já expliquei para vocês o que é resiliência. É a árvore que entorta com o vento, mas a hora que o vento vai embora, ela volta na posição original. E aquela árvore que não entorta, ela é derrubada pelo vento. A que entorta é a resiliente, ela entorta e volta. Então, desespera sim, por 24 horas. Depois, agora, endireita o corpo, respira fundo e vamos lidar, aceitando que o problema existe, e eu vou buscar quais as formas de minimizar os impactos desse problema na minha vida, na minha casa, na minha estrutura emocional, no meu físico, e buscar de maneira inteligente saídas emocionais e saídas físicas para diminuir. E não ter a soberba, abrir mão da soberba, abrir mão do ego e saber pedir ajuda. Peça ajuda a um profissional, peça ajuda a um padre, peça ajuda a um pastor, peça ajuda a Deus, peça ajuda ao universo. Seja humilde, peça ajuda, peça serenidade, peça cura, peça coragem, porque se você encontrar a combinação hormonal, ao pedir essas coisas, encontrar a combinação hormonal produzida pelo teu cérebro, você pode obter uma solução milagrosa ou uma cura espontânea para o problema que você está vivendo, seja de saúde, seja financeiro, seja o que for. E saibam, nós temos que colocar tempo, energia e dinheiro naquilo que nós podemos controlar e não naquilo que nós não podemos controlar. Tem muitas pessoas que sofrem por aquilo que não podem controlar e esquecem, abandonam aquilo que podem controlar, minimizando o impacto que aquele problema trouxe para você. Deu para pegar, gente? Falta 1 minuto para a gente encerrar nosso cafezinho de hoje. Cafezinho sério, profundo, olha, conteúdo top, conteúdo mais atualizado possível dentro da psicologia, dentro da programação neurolinguística. Ainda tem mais 6 pontos para você. Desculpa, nós chegamos no 5º pilar para ajudar você a diminuir o medo. Ainda tem o 6º, o 7º, o 8º e o 9º. Tem mais 4 ainda formas de diminuir o medo. Vejam vocês que é uma receita geral, mas ela é muito profunda. Eu estou trazendo aqui para vocês estratégias mentais e uma explicação extremamente complexa e sofisticada, mas eu procurei fazer da maneira mais simples possível, trazendo para um palavreado bem tranquilo que todos possam entender. E olha, teremos nosso próximo café só na próxima terça-feira, no dia 15, dia 15, 19h15, no @iacoaching do seu Instagram, mais um cafezinho com o Zé, para a vida, para os negócios, para atualidades, para o seu dia a dia, mais um cafezinho com o Zé ao vivo, tá? Mas agora nós estaremos fazendo esse final de ano uma vez por semana, às terças-feiras, e a partir do ano que vem nós vamos rever. Vai depender do feedback de vocês, se nós iremos continuar com o cafezinho ou não. Vai depender de como vocês vão reagir nesse final de ano, tá bom? Então, a partir da próxima terça-feira, mais 4 pilares necessários para enfrentar o medo, que vai ser a continuação do cafezinho de hoje. E eu conto com os comentários e as dúvidas de vocês, porque eu sei que o assunto hoje foi até um pouco cansativo, mas o importante
é que estamos juntos e esse assunto, se você aplicar, vai fazer muita diferença na tua vida, tá bom? Gente, só para não perder o costume, escreve, faz um favor para mim, vai? Escreve aí por que é que foi legal, por que é que foi bom, por que é que foi gostoso o nosso cafezinho de hoje, vai? Faz um favor para mim, compartilha. Por que é que foi gostoso o nosso cafezinho de hoje, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, prazer imenso, satisfação imensa. Obrigado, muito obrigado a Deus e obrigado a vocês por compartilharem um pedacinho da vida de vocês comigo. Eu adoro estar com vocês. Até mais, gente. Até terça-feira que vem, ao vivo, aqui nesse mesmo lugar. Tchau!